Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Este é o canal Arqueologia Alternativa e hoje nós temos mais um Notícias da Arqueologia. Bem, hoje nós vamos aprender, ou ouvir, ou saber sobre 5 fatos sobre a Imperatriz Leopoldina. Bem, essa Notícias da Arqueologia saiu em 2 reportagens do Aventuras na História, uma no dia 27/4/2020 e outra no dia 22/8/2020, e ambas estarão aqui com o link na descrição para você poder ler com calma depois. Quem foi a Imperatriz Leopoldina? Ela foi a primeira imperatriz do Brasil, esposa do Dom Pedro I e mãe do Dom Pedro II. Cris, mas esse vídeo vai falar de arqueologia? Vai, calma. Assiste até o final que você vai saber onde a arqueologia entra aí num fato que aparentemente é histórico. Somente. Essa reportagem a chama de figura marcante para o Brasil. Então seguem os 5 fatos. O primeiro fato não é assim nenhuma novidade, que o casamento entre a Imperatriz Leopoldina e o Dom Pedro I foi um casamento arranjado. Por que não é nenhuma novidade? Bem, no século XIX, que foi o que eles casaram, isso era bastante comum. Então o casamento foi arranjado em 1816. Ela o conheceu por foto, por retrato, que na verdade não era uma fotografia com máquina fotográfica, que até então isso ainda não existia, eram retratos pintados, e o casamento só se deu realmente em 1817. A reportagem dá uma romantizada, diz que ela escreveu sobre o casamento no seu diário, sobre o Dom Pedro I, mas bem, me pareceu uma coisa romantizada. Tirei aí as suas conclusões. A segunda questão é muito interessante. A Imperatriz Leopoldina era imperatriz e cientista. Ela amava ciência, principalmente botânica e mineralogia. E as primeiras missões de cientistas que foram para o Brasil foram por incentivo, criação e ideia dela. Inclusive, se sabe também que a Imperatriz Leopoldina gostava muito de arqueologia. Já gostei dela. E você? Escreve aí nos seus comentários se você também gosta da Imperatriz Leopoldina. Terceira coisa, que ela tinha uma visão muito estratégica e que o papel dela ia além de ser a esposa do imperador, mas que ela teria sim influência sobre fatos políticos do Brasil. Entre eles, a independência do Brasil. Eu acredito que até por isso que a reportagem diz que a Imperatriz Leopoldina é uma figura marcante na história do Brasil. Disse inclusive, como curiosidade, que ela que escolheu as cores verde e amarelo para a nossa bandeira. O terceiro fato também não é surpresa, é muito triste, infelizmente, que é sobre as traições e agressões. O Dom Pedro I, sabidamente pela história, era um homem muito mulherengo, muito. E disse que ele colocava inclusive as mulheres, que ele tinha as amantes, em contato com ela. A amante mais conhecida dele era Domitília de Castro, chamada Marquesa de Santos, uma mulher também com uma personalidade fortíssima, que disse que teve influência também em fatos históricos da arqueologia do Brasil, da história do Brasil, que ela não seria só um amante, um acessório ali na vida do Dom Pedro I, mas que também politicamente ela tinha algumas atitudes e algumas atuações. Então era um fato, e diz que isso gerava muitos atritos e muitas brigas entre a Leopoldina e o Dom Pedro I, e que inclusive gerava agressões dele em relação a ela, não só verbais como também físicas. Isso tem relação com a última coisa que eu vou dizer, que é o quinto fato, que esse sim tem muita relação aqui com a arqueologia, que é sobre o cadáver da Leopoldina. Ele foi escavado, exatamente, por uma arqueóloga que se chama Valdirene Ambiel.
A Valdirene, junto com uma equipe, não foi ela sozinha, mas ela coordenou esse processo, realizaram tomografias e se descobriram algumas coisas em relação à morte da Imperatriz Leopoldina. Uma delas é que ela foi enterrada com uma roupa bordada em prata e ouro e que teria sido enterrada com a mesma roupa com que ela foi coroada imperatriz do Brasil em 1822. Outra questão é que o estudo desmentiu que ela teria sido empurrada da escada pelo Dom Pedro I, mas olhem só a que nível chegavam as questões da agressão, a ponto de sugerir uma fofoca de que a agressão do Dom Pedro I teria sido a causa-mortes dela. Não foi. Pesquisaram principalmente o fêmur, que dizia que ela tinha quebrado a perna, não quebrou, e a possível causa-mortes da Imperatriz Leopoldina foi um aborto. Parece que ela sofreu muito antes de morrer, inclusive ficou muito tempo com febre, foi bastante dolorida a morte, e parece que a forma como o cadáver dela foi tratado com cal, fez com que os ossos, enfim, o que ficou, não sobrasse muita coisa assim para estudo, o que tornou o estudo um pouco mais complicado. Parece que o mesmo processo foi feito com Dom Pedro I, isso de pôr cal no enterramento, e que a segunda esposa dele, a dona Amélia de Leuchtenberg, essa sim teria o seu cadáver mais preservado do que os dois, porque no estudo da Valdirene Ambiel, ela pesquisou os 3 cadáveres, da Leopoldina, do Dom Pedro I e da sua segunda esposa, Amélia Leuchtenberg. Bem, aqui a título de curiosidade, eu conheço pessoalmente a Valdirene Ambiel, ela foi da minha turma do mestrado em arqueologia, não era minha amiga, antes de aqui alguém dizer, né, cumprimentávamos, e aliás, um fato que me deixou bastante curiosa, a Valdirene nunca comentava qual era o estudo dela, ela sempre dizia, é um estudo de arqueologia forense, mas eu não posso falar muito sobre ele, foi um estudo sigiloso, assim, durante todo o mestrado, nenhuma de nós, além dos orientadores e orientadoras dela, sabiam o que era o real motivo do estudo, mas sim, a conheço pessoalmente e de cumprimentar, era uma sala com 40 alunos e sim, fomos da mesma turma do mestrado, que é a turma de 2010. Parece que ela fez mais intensamente esses estudos em 2012 e teria concluído seu mestrado logo depois dessa data. Outra questão curiosa. Os restos mortais da Imperatriz se encontram na cripta imperial do Monumento à Independência, que fica às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui os seus comentários embaixo. Eu adoro responder comentários e até a próxima!